Boa tarde, quinto semestre. Vamos estar iniciando hoje, né, nossa primeira aula de Anatomia Patológica 1. Sejam todos bem-vindos. Né? Hoje vai ser uma aula de introdução, uma aula onde vamos ver os conceitos da matéria, né, saber o que vamos estudar nesse semestre. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, vocês podem estar utilizando aí o microfone, como eu mencionei a princípio. Oi, Larry. Não, nada. Beleza? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos ver aqui. Bom, como eu mencionei a princípio, né, antes da gravação, hoje vai ser uma aula um pouco mais curta. Vai ser uma aula introdutória, apresentando a matéria, apresentando a disciplina, os tópicos principais que vamos estar vendo nesse semestre. Beleza? Vocês conseguem ver minha diapositiva? Sim, dá para ver. Sim. Beleza. Vamos fazer essa pequena introdução, então, né? Deixa eu colocar aqui de lado. Bom, nessa parte introdutória, né, o que estuda, né, a anatomia patológica ou a patologia, vocês vão ter, né, nos próximos semestres, patologia médica e patologia cirúrgica. Ou seja, patologias médicas onde o tratamento vai ser um tratamento clínico, né, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, asma, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, e entre inúmeras outras patologias, e vão ter também patologias quirúrgicas, onde o tratamento, né, vão ser uma abordagem cirúrgica, por exemplo, uma apendicite, uma peritonite, uma isquemia mesentérica. Então, essas patologias quirúrgicas e essas patologias clínicas, que são patologias médicas, vocês vão estar estudando em semestre mais avançado. O quinto semestre, vamos estudar, então, a parte orgânica, como mencionamos anteriormente, quando há algum tipo de agente etiológico que está causando isso. E muitas das vezes até enfermidade autoimune, né? Muitas das vezes não é um vírus, não é uma bactéria, não é um protozoário, não é um mecanismo traumático, né? Não é um trauma externo, não é radiação, não é o raios UV. Às vezes é uma enfermidade autoimune do próprio indivíduo, muitas das vezes, é uma malformação do gene, né, quando tem alguma alteração genética também. Então, a patologia é a rama da medicina, ou também, né, rama da biomédica, que estuda as estruturas morfológicas dos tecidos quando tem algum tipo de enfermidade. Quando estamos falando aqui de estruturas morfológicas, estamos mencionando a parte macroscópica, que é a parte que conseguimos ver a olho nu, que conseguimos identificar sem nenhum tipo de instrumento, sem nenhum tipo, né, de imagem. E temos a parte também microscópica, né, que vamos necessitar aí da microscopia, né, vamos utilizar aí, né, a parte histológica para identificar também, para que possamos chegar a um diagnóstico definitivo, que é o diagnóstico final dessas entidades. Então, são muitas patologias que somente com a macroscopia podemos chegar num diagnóstico, podemos identificar. Mas outras patologias, por exemplo, você precisa de uma biópsia, você precisa de um fragmento histológico para ser analisado, que muitas das vezes na macroscopia, somente olhando a olho nu, você não consegue diferenciar essa patologia ou chegar a alguma conclusão. Então, dentro da medicina, realmente vai ter muitos e muitos, né, casos que você vai necessitar, né, de uma amostra histológica, de uma biópsia, de um tecido ou de algum fragmento de um tecido. E importante também, dentro da parte de anatomia patológica, como eu mencionei a princípio, né, que vamos ver manifestações clínicas, vamos ver a epidemiologia, vamos ver macroscopia, microscopia, e vamos ver muitos estudos de imagem.
Imaginologia, vocês vão ter em semestre mais avançado, né, que vocês vão ver radiologia, vão ver aí tomografia, ressonância, né, ecografia, vários estudos de imagem, só que dentro da anatomia patológica já vamos ver também vários tipos desses estudos de imagem, incluso no nosso Atlas, que eu vou estar mostrando para vocês, está repleto, né, de imagem, então tem que estudar do livro, tem que estudar do Atlas também, daqui a pouquinho vamos chegar nesse ponto. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Agora não, professor. Beleza? Consegue todo mundo ouvir bem? Agora tranquilo. Sim, tá ouvindo bem. Tá normal. Beleza. Ótimo. Né? Então, um dos dispositivos utilizados dentro da anatomia patológica é a parte histológica, como mencionamos. Dentro da nossa matéria, tem a parte prática também. Tem a parte de lâminas patológicas. Vocês tiveram no primeiro e no segundo semestre histologia, onde vocês estudaram lâminas sem nenhum tipo de patologia, sem nenhum tipo de alteração. E dentro da anatomia patológica tem várias lâminas, né? Vem alguns kits, né, de lâminas, né, com a parte histológica, né, tendo alguma patologia. Então, dentro da nossa disciplina, tem a parte prática também. Infelizmente, pela pandemia, né, essa parte prática, né, foi suspensa, e aí vamos estar vendo somente a parte teórica aqui. Quem sabe, né, se esse semestre voltarmos às aulas presenciais, né, espero que isso aconteça, vamos ter no nosso laboratório também as práticas de anatomia patológica, com lâminas, com alterações orgânicas. Por isso que é muito importante, como eu mencionei a princípio, conhecer o normal, para que quando você vê uma lâmina com algum tipo de alteração, saber identificar, né? Então, se você conhece ali, né, as microvelocidades do cólon, né, ali da parte intestinal, e aí você compara com alguma patologia, por exemplo, enfermidade inflamatória intestinal, você tem uma lâmina de enfermidade inflamatória intestinal, você fala, realmente é totalmente diferente, né, das microvelocidades normais. Bom, aqui à direita, né, podemos ver uma estrutura, né, que é o apêndice. Bom, o apêndice, quando ocorre um processo inflamatório, que pode ocorrer em qualquer idade, em criança, em idosos, em adultos, em gestantes, decorrente, muitas das vezes, uma impactação por fecalípto, passa por vários processos inflamatórios. Alguém conhece aí a evolução natural da apendicite? Alguém já ouviu falar? Na macroscopia. Na macroscopia, muitas das vezes, o cirurgião já consegue identificar que estágio da evolução se encontra aquela apendicite. Então, o paciente veio com sintomas de apendicite, né, os sintomas clássicos, né, dor em fossa ilíaca direita, náusea, vômito, pode ser aquela dor que chegou, né, inicialmente na região epigástrica, que depois migrou e se instalou em fossa ilíaca direita, aquela posição antiálgica, né, aquela peritonite localizada em fossa ilíaca direita, aquele Bloomberg positivo, todos aqueles sintomas e signos que vocês ainda vão estudar mais para frente, característica que quando o cirurgião abre a estrutura peritoneal, o abdômen, ele se depara com essa estrutura. Então, a apendicite flemanosa, né, que é chamada nos seus estágios iniciais, né, de inflamação, é a mais blanda, ou seja, é a que menos tem potencial de agravação. Então, iniciou o processo inflamatório, vamos falar sobre inflamação, principalmente inflamação aguda. Então, teve o processo inflamatório com edema, com rubor, né, com vasodilatação. Então, ela é considerada uma apendicite flemanosa. Se, né, esse paciente não for abordado, né, nas primeiras horas de apendicite agudo, a evolução da doença continua prosseguindo. Ou seja, né, essa inflamação continua aí se agravando, e aí ele entra no segundo estágio da apendicite flemanosa. A apendicite flemanosa, né, ela é de pus, né, chamado também, né, de supurativa,
né? Então, tanto supurativa, né, que iniciou aí na flemanosa, supurativa, muitas das vezes já tem um abscesso, e quando não se resolve a tempo, ela entra no estágio final, né, que é o estágio mais avançado, que é a necrosada, que é esse estágio que podemos ver aqui. Nesse tipo de apendicite, demorou muitas horas para poder abordar o paciente cirurgicamente. Aqui tem um risco de perfuração, tem um risco de sepse, né? Se tem uma perfuração, tem aí, né, o contato de fezes na cavidade abdominal, né, causando aí a infecção de todas as alças intestinais. Então, são estágios, né? Flemanosa, supurativa e gangrenosa, tá bom? São estágios que passa a apendicite. E, às vezes, a olho nu, conseguimos identificar, né? Qualquer peça cirúrgica que é extraída, desde pequenos procedimentos a grandes procedimentos, tem que ser mandada para anatomia patológica, para avaliação. Aqui embaixo, por exemplo, que tipo de estruturas podemos visualizar? Está parecendo um útero, professor. Um útero, quem mais? Os ovários, as trompas. Os ovários, as trompas, perfeito. Realmente, né, é um útero que foi extirpado, né, uma histerectomia, foi removido o útero. Então, ele não tem muitas deformidades, vamos estar vendo algumas patologias, né, principalmente os miomas uterinos, quando são volumosos, ele pode causar uma desconfiguração anatômica do órgão, sendo muito difícil você identificá-lo. Vamos ver várias patologias, né, que acomete alguns órgãos que você não sabe que órgão que é, né? A não ser que você leia a legenda do livro, né, ou que eu te explique, vocês não vão saber, porque realmente causa um distorcionamento da estrutura anatômica normal que conhecemos. Então, aqui está bem preservado, é o útero, muito bem, como mencionou o colega, ele tem todas as suas estruturas preservadas, os ovários, né, a ampolha, então, né, não tem nenhum tipo de alteração. Bom, a patologia, né, como mencionamos, né, ela não só estuda a parte micro e a macroscópica, mas também, né, o diagnóstico morfológico, né, o também aqueles que estão causando esse tipo de patologia. Então, estamos estudando tuberculose, mas vamos estudar também o bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculose, vamos estudar esse agente etiológico. Beleza? Estamos estudando a enfermidade de Chagas, mas vamos estudar o barbeiro, né? A vinchuca, né? Que causa aí a enfermidade de Chagas, né? O Trypanosoma cruzi, na verdade, que causa, né? O barbeiro, ele é só um vetor, né? Mas vamos estudar aí tanto o vetor, mas também o agente etiológico, o Trypanosoma cruzi. Então, dentro de anatomia patológica, vamos estar estudando isso também. E diagnósticos diferenciais, que é muito importante, né? Alguém sabe o que é diagnóstico diferenciais? Seria um diagnóstico bem óbvio. Como? É o que anula as possibilidades, não? Isso, diagnóstico diferenciais, o que pode ser também, né? Por exemplo, como mencionamos, o paciente vem com a dor em fossa ilíaca direita. Quais são os diagnósticos diferenciais? Falamos que pode ser apendicite, o que mais? Pode ser um embaraço ectópico, pode ser um quiste roto, né? Pode ser uma torção testicular, né? Tudo se é homem, se é mulher, vai diferenciar também. Pode ser uma enfermidade pélvica inflamatória. Isso são diagnósticos diferenciais, né? Então, pode ser isso, pode, mas pode ser aquilo também. Então, o paciente vem, né, com uma gripe, né? Pode ser uma pneumonia, né? Pode ser um resfriado comum, né? Lembrando que gripe é diferente de resfriado comum, pode ser um coronavírus. Então, isso são os diagnósticos diferenciais. Estudamos também dentro da anatomia patológica. Bom, assim mesmo, né, ajuda a estabelecer a evolução e o prognóstico de um processo patológico,
né? Em que evolução que se encontra? É inicial, né? Já é avançado? E também o prognóstico. Quem sabe o que significa essa palavra aqui? Prognóstico. Prognóstico seria o tratamento? Tipo, é o que se faz depois do diagnóstico? Quase isso. Cura. Isso, quase isso também. Seria, né, o prognóstico, né, seria normalmente, né, o que utilizamos para definir se é uma doença benigna ou uma doença maligna, se é uma doença com evolução boa ou se é uma doença com uma evolução muito desfavorável. Por exemplo, um paciente vem consultar comigo com uma tumoração, né, na perna, por exemplo, né? E aí faço exame físico, interrogatório, estudos complementares de imagem, uma biópsia, e aí identificamos e diagnosticamos um tumor benigno muscular. Então ele tem um prognóstico bom, porque é um tumor benigno. Agora, se ele tem o diagnóstico de um tumor maligno muscular, né, então ele tem um prognóstico ruim. Então, o prognóstico, muitas das vezes, é resfriado comum. Qual que é o prognóstico? Favorável. É bom. Prognóstico bom. Favorável, né? Ótimo, né? O prognóstico é muito bom, né? Qual que é o prognóstico de um infarto agudo do miocárdio? Depende do Ruim. grau, né? Depende do grau, depende do calibre da rama que é obstruída. Então, se é uma rama, né, da artéria coronariana de grande calibre, o prognóstico é ruim, correto? Sim, Agora, sim. se for um calibre pequeno, se é uma das artérias coronárias terminais, o prognóstico é bom. Tem gente que já infartou 4, 5 vezes e está vivo, correto? E tem gente que infarta uma vez e falece. Tudo vai decorrer da onde que ocorre essa obstrução. Então, o prognóstico é isso, né? Saber a evolução dessa doença. Então, você fala, ah, o prognóstico é bom, né? O prognóstico é ruim. É isso que vamos estudar dentro de anatomia patológica. Bom, a anatomia patológica também se divide, né, em patologia cirúrgica, né, que é, como mencionamos anteriormente, o que faz o cirurgião a todo o processo cirúrgico, ele remove uma estrutura, seja uma estrutura uterina, seja um apêndice, né, seja uma alça intestinal, e ele manda para biópsia, manda para anatomia patológica, ou seja, algum tumor benigno, algum tumor maligno, faz a ressecção quirúrgica e ele manda isso para anatomia patológica. Então, se divide em patologia cirúrgica, né, citopatologia, que é o estudo celular, né, e a patologia clínica também, que vamos estar vendo, né, que utiliza análises clínicas dos laboratórios, né, exame de sangue, exame de urina, né, saliva e várias outras, né, tipo de exames que vamos estar utilizando. E aí, a patologia cirúrgica, muitas das vezes, ela se subdivide, né, em neuropatologia, né, em ginecopatologias, né, uropatologias e vários tipos de outras. Lembrando que é uma especialidade médica, né, o médico patólogo. Então, não sei se alguém aqui do grupo, tem alguém aqui que quer ser patologista? Ninguém? Não. Não tem nenhum que quer ser patólogo? Bom, é uma especialidade médica, né, que normalmente tem aí um período de 4 anos. Eu sempre comento com meus alunos que é uma especialização médica muito boa para aqueles, né, profissionais que não querem ter muito contato com o paciente, né, e que não quer também, né, correr o risco de tirar a vida de um paciente, apesar que também tem que ter muita responsabilidade um médico patólogo, né, até porque você lauda muitas das vezes, né, uma patologia, né,
que você pode errar, pode ser uma patologia benigna e você coloca que é uma patologia maligna. Pode ser uma patologia totalmente inócua e você coloca que é uma patologia aí, né, muito fulminante. Então, é realmente muita responsabilidade. Mas eu digo, né, que é muito tranquilo no sentido de, né, não ter que fazer plantão, não ter, né, que ter muito contato com o paciente, de você ter, né, um trabalho em um laboratório, você está estudando, como podemos ver nessa imagem, né, a maioria dos médicos patólogos, ele pega uma estrutura que ele não vê todos os dias, ele compara com o livro. Então, ele tem uma estrutura laminar ali que foi preparada, então ele olha no livro, olha na estrutura e vê e compara, diferentemente das outras profissões. Não tem como você ler um livro quando você está consultando o paciente, correto? Então, você está na urgência ali, você fala, nossa, qual que é o nome daquele remédio? Qual que é a dose? Né? Qual que é o exame que eu peço mesmo? Então, não tem como você usar um livro ali na frente do paciente. O médico patólogo, ele tem essa facilidade, né? Não é que ele tem todas as estruturas ali na mente dele, que ele sabe o que é. Ele tem que comparar, muitas das vezes, com o livro. Ele olha para a lâmina, olha para o livro, olha para a lâmina, olha para o livro, e aí ele dá o laudo. É isso aqui mesmo. Então, diferentemente das outras profissões, das outras especialidades médicas, né? Que não tem muito essa facilidade. Ô, doutor, mas agora tá na moda também usar aplicativo para isso aí, né? Eu tô te ouvindo, Léo, mas eu tô te ouvindo um pouco baixo. Ruim, né? Eu tô dizendo que tá na moda agora os médicos usarem aplicativos para estar dizendo o remédio, os exames. Não, com certeza, até porque esse dispositivo, né, o celular facilitou bastante, né? Então é algo que você tem um aplicativo, você tem um e-book ali, você tem um livro, você tem tudo fácil, você tem internet. Antigamente, os médicos que não tinham, né, o telefone, né, não tinha esse dispositivo, ainda não tinha sido desenvolvido, andavam com alguns livros de bolso, né? Alguns livrinhos que vocês vão utilizar, né, dentro da prática de vocês, dentro do internato. Então, nesses livrinhos tinha dose, né, tinha tratamento, e isso ajudava bastante, mas com a facilidade agora do aparelho celular, isso foi um pouco abandonado, né? Mas sempre tinha o livrinho de bolso para fazer consultas rápidas, né? Tipo antibióticos, por exemplo, né? Tem antibióticos em pediatria, né? Doses de antibiótico você não usa comumente, que acaba que você tem que ver qual que é a dose, né? Porque você não utiliza diariamente, não utiliza com certa frequência. Aqueles que você utiliza todos os dias, né? Que você tem contato diariamente, frequentemente, é claro que já vai estar medular na sua memória. Entendi. Mas, realmente, né, o celular já ajudou bastante. Bom, tem dois tipos de biópsia, pessoal. Tem aquela biópsia chamada excisional, né, que remove toda a peça cirúrgica, né, remove todo, por exemplo, aqui, né, tá removendo toda a estrutura, né, e depois temos a biópsia chamada incisional. Vocês sabem, já ouviu falar disso? Sim, já. Então, a biópsia excisional, você remove completo toda a estrutura, e a biópsia incisional em fatia de pizza, né? Você remove um fragmento, uma porção. E normalmente você remove também uma parte do tecido saudável para você poder comparar. Essa estrutura, né, da região, né, da mucosa está sendo removida, né? É aí um fibroma, que é decorrente aí um processo de trauma. Muitas das vezes ele cresce mesmo assim, é um tumor, né, benigno, pode crescer sem nenhum tipo de trauma, mas na maioria das vezes pode ser decorrente a um trauma também, né, a formação aí, né, de um fibroma. Bom, dentro das estruturas, né, macroscópicas, muitas das vezes é difícil, como mencionamos, né, você identificar, né? Por exemplo, se não tivesse aqui, né, a legenda, né, que era, né, uma estrutura aí da tireoide, era muito difícil você identificar essa estrutura, ou vocês identificariam facilmente?
Bom, dentro do exame citológico, dentro da anatomia patológica, né, celular, estudamos também citologia. Como mencionamos, o exame do Papa Nicolau é um dos principais exames citológicos que utilizamos como exemplo, né? O exame preventivo aí, né, que submetem todas as mulheres que estão sexualmente ativas, né? Muito importante, incluso aí, né, para vocês que estão nos acompanhando aí na aula de hoje, que não tenham o seu preventivo em dia, né, que busquem aí, né, estar realizando o mais breve possível para evitar qualquer tipo de complicação, ainda mais se tiver antecedentes patológicos familiares, aí que tem que tomar mais cuidado ainda, né? Recordando, né, que a maioria dos protocolos, né, se recomenda a realizar o exame a partir do momento que se inicia as atividades sexuais, né? Antes disso não pode fazer, não se deve fazer, não tem como, incluso tem alguma ginecologia que faz a coleta aí dos lábios maiores e menores, né? Mas não faz lá do coelho uterino, do endocerve e do ectocervix, né? Mas, né, se deve realizar a partir do momento que se inicia as atividades sexuais, né? A maioria dos protocolos, né, que é realizado aí pelo Ministério de Saúde, que é realizado aí, né, na rede pública, começa a coleta a partir dos 25 anos de idade, né, naqueles que são, né, sexualmente ativas. E aí, né, você fez uma coleta com 25, tá tudo normal, não tem nenhuma alteração. Você coleta no ano seguinte, né, 12 meses depois faz outra coleta, né, vem o normal. Se você tem 2 normais consecutivos anuais, você já pode fazer a cada 3 anos, né, trianais. Então, a cada 3 anos, você submete aí ao exame citológico do coelho uterino. Não precisa você fazer todo ano, porque é algo que evoluciona muito lentamente. Então, para a pessoa desenvolver um câncer de coelho uterino, aquilo ali já está mais de 5 anos. Né? Aquilo ali está de 5 a 8 anos. Então, demora. Então, por isso que se você tem 2 exames normais, você só faz a partir, né, de 3 em 3 anos. Posição, né, que adota a paciente. Dentro das patologias clínicas, como mencionamos, né, são amostras de sangue, amostra de fezes, amostra de urina, do líquido cefalorraquídeo, amostra de saliva, são vários tipos de amostra que utilizamos aí, né, a patologia clínica. Um conceito que muitos leigos, né, que não são profissionais da saúde, muitas pessoas que não têm, né, muito estudo, né, acredita, faz um exame de sangue que vê tudo. Vocês já ouviram falar disso? O paciente fala, não, me faz um exame de sangue para me ver o que eu tenho. A gente mais escuta, né? Uhum. Porque no exame de sangue, você pode fazer centenas e milhares de estudos, cada qual com a sua especificidade. Agora, se a pessoa pede um hemograma, né, dentro do hemograma você avalia o quê? Vocês sabem? Ninguém lembra? Chuta. Como é a sua pergunta? Dentro de um hemograma, o que é avaliado? Acho que é quantidade de plaqueta, né? Quantidade de... Plaqueta, perfeito. O que mais? A série eletrocitária e a parte branca também. Isso. Os eritrócitos, né? A série vermelha e a série branca. Então, dentro de um hemograma, só se vê isso. Plaquetas, série vermelha e série brancas, né? Os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas. Só isso. E tem muitas pessoas que falam, não, pede, você não vai pedir nenhum exame de sangue, né, para ver o que eu tenho. Dentro do exame de sangue, você pode pedir várias coisas, né? Ureia, creatinina, né, para ver sua função renal, né? É feito pelo sangue, né? Mas são exames específicos, né? Glicemia, né? Então são vários exames que são feitos pelo sangue, né? Então às vezes a pessoa fala, meus exames veio tudo normal, não sei o que tem, mas às vezes tem vários exames específicos que não foi solicitado. Porque normalmente a pessoa acha que tirou uma amostra de sangue ali, não sei se vocês já passaram por isso, né? A pessoa, mas não vai fazer não.
né, um exame de sangue, dentro do exame de sangue que as pessoas normalmente comentam é só o hemograma. O hemograma só vê essas 3 séries aí. Bom, dentro da patologia cirúrgica, como mencionamos, né, tem aquelas subdivisões, né, por especialidades, também tem a patologia bucal, né? Dentro da patologia bucal, né, normalmente se, né, deixa a princípio para os odontologistas, porque realmente são várias patologias bucais, né? Só que o médico tem que ser capacitado também de identificá-las e muitas das vezes de tratá-las, muitas delas. Vamos estar falando também sobre patologias bucais, né? Cáries, aftas, leucoplasia, né? Câncer aí das glândulas salivares, vamos falar de parotidite, síndrome de Sjögren, várias patologias bucais aí muito importantes. Mas, normalmente, dentro da patologia bucal, né, se encarrega principalmente os odontologistas. E também tem, né, os especialistas, são dentistas especializados em patologias bucais, né, são patologistas bucais, né, então os odontólogos mandam para eles qualquer tipo de amostra extraída da cavidade bucal. Pequena introdução que pode ser feita por médicos ou por odontólogos, como mencionamos, vários odontologistas, né, se especializam né, em patologias bucais para poder fazer os exames anatômicos patológicos. Bom, o que podemos ver nessa imagem? Qual que é o diagnóstico, né, por imagem e a simples vista na macroscopia? Herpes. Herpes, né? Uma herpes simples aí, né? Uma herpes labial. É isso que vamos aprendendo no decorrer desse semestre. Muitas vezes, só através da macroscopia, quando você coloca a imagem, eu sei o que é isso, né? E dentro, né, essas próximas matérias que vocês vão ver, então, até você chegar no 10º semestre, no final do curso, você vai ver vários pacientes com lesões igual essa que todo mundo conhece, não tem erro, né? Você sabe o que é, isso aí é uma herpes, né? Essa lesão, Essa uma vez, não. né? Essa mencionamos, isso aqui é um fibroma, né? Muito conhecido aí, né? Por ter traumatismo, por ter um crescimento, né? Aquela imagem que vimos anteriormente fazendo, né, a biópsia excisional. Isso aí dá por morder muitas vezes? Pode dar por traumatismo, né? Por traumatismo, por golpe ou por morder muito forte, pode causar aí um fibroma. Qual o diagnóstico? Uma verruga. Verruga? Parece. Isso mesmo. E qual que é o nome dessa verruga aí aqui? Ah. Ó, aqui também tem, tá vendo aqui? Aham. Aqui e aqui. Condilomas acuminados causados pelo HPV. Vocês já ouviram falar dos condilomas genitais, né? Sim. Mas os condilomas pode dar na cavidade oral também, decorrente à prática do sexo oral. Então, por isso que é importante, dentro da uroscopia, dentro do exame físico da cavidade oral, o médico também buscar alguns tipos de alterações. Então, muitas das vezes, o paciente vai com uma dor de garganta, né? Vai com uma faringite ou com uma amigdalite, o médico só olha lá na faringe, só olha na amígdala, não olha nos lábios, não olha nas mucosas, né? Não olha no palato duro, no palato blando, não faz aquela uroscopia como deve ser, que vamos estar estudando isso também. Bom, então aqui temos aí um condiloma, né, acuminado na cavidade oral. Realmente é causado pelo vírus do HPV, seu subtipo, né, 6 e 11 principalmente, né? Então, o parceiro ou a parceira, né, não dá para saber o sexo por essa imagem aqui, né, tinha o HPV e teve a prática do sexo oral e acabou sendo contaminado, né, infectado aí. Então, são verrugas. Chamado também de crista de galo, não sei se você já ouviu falar. Já. Que mais? Tem outros nomes que as pessoas chamam. Couve-flor. Bom,
Diagnóstico final da maioria dessas patologias, é claro que tem muita patologia que somente com as manifestações clínicas, somente o exame físico, você já consegue chegar numa conclusão. Mas são várias e várias patologias que você vai necessitar uma abordagem um pouco mais investigativa, um aprofundamento um pouco maior para que possa ser feito o diagnóstico. Então, muitas das vezes, você precisa dos dados clínicos, né? Os dados clínicos são as manifestações clínicas que o paciente tem, né? Os sintomas e os signos, né? Então, dentro dos dados clínicos, entra aí o exame físico do profissional. Muitas das vezes, é necessário também, para chegar no diagnóstico, estudos laboratoriais, né? Os estudos clínicos que falamos anteriormente, né? Depois, muitas das vezes, também é necessário algum tipo de estudo de imagem, né? Uma radiografia, uma ressonância, uma tomografia, uma ecografia, né? Muitas das vezes é necessário para se estabelecer um diagnóstico. Em vários e vários casos, vai ser necessário chegar também ao estudo histopatológico, né? O estudo aí histológico para chegar ao diagnóstico definitivo. Por último aqui, né, é extremamente importante uma boa comunicação entre o patólogo e o especialista para um correto diagnóstico. Bom, isso é muito importante não só para o patólogo, como também para o especialista que remitiu, porque o patólogo, muitas das vezes, ele precisa também de um guia. Ele tem uma amostra ali, eu enviei uma amostra para ele, né, mas ele quer saber do prontuário do paciente. O que ele vinha apresentando, como que estava essa lesão, quantos anos tem, né? Quais são os exames que ele já fez, ele fez algum exame de imagem, então ele precisa comparar, né? Muitas das vezes. Então, é como se fosse um mecânico, né? Você está com um carro ali, você arranca uma peça e leva lá, né? Para que possa ser, né, identificada o erro daquela peça ali, né? Ou o tipo, né, de mau funcionamento, e muitas das vezes, né, ele quer saber, mas o carro, o que estava apresentando o carro? Ele estava falhando, o carro não estava ligando, o que estava acontecendo? Não é só você trazer a peça, eu quero saber como que estava o carro. Então, isso é muito importante também dentro da patologia. É a mesma coisa que eu sempre faço, né, um teste com meus alunos, né, na parte prática de semiologia. Né? Muitas das vezes com estudos de imagem, que eles adoram, né, ver imagem, radiografia, né, vem ali com ecografia. Aí quando vem com a radiografia, eu peço para eles verem, né, essa radiografia e buscar o que eles encontram, né, de alterado, o que você está vendo. Isso eu já fiz inúmeras vezes, são muito poucos aqueles que passam no teste. Então você pega uma radiografia ali, né, de fêmur, uma radiografia ali de membros inferiores ou de falanges e pede ali para os estudantes, vê o que vocês encontram nessa radiografia aqui, me conta. Né? E por isso é importante aqueles que não sabem o que busca, não sabem o que acha. Por quê? Antes de você pegar um exame de imagem, antes de você pegar um estudo laboratorial, né, quando vocês, né, tiverem oportunidade, se tivermos a oportunidade aí de ter prática juntos, vocês vão ver que é um hábito muito frequente, né, que eu realizo quando o paciente traz para mim algum estudo de imagem ou algum estudo laboratorial e ele não é meu paciente, não foi eu que solicitei, antes de abrir, antes de verificar, eu quero saber o motivo. Bom, por qual motivo foi que foi solicitada essa radiografia de tórax? É importante, será, fazer essa pergunta? Claro, tem que perguntar, senão não vai saber o quê. Porque às vezes o paciente vem com a radiografia de tórax, mas é porque você fez rotina. Não sabe se é fratura, se é pulmonar que você quer ver. Isso, você fez por troço crônica, você fez porque você caiu da escada, você fez porque você levou um coice de um cavalo, então eu quero saber o motivo, né, por qual foi realizado. É claro que quando eu solicito, né, o paciente traz para mim, eu já vou saber, mas quando vem, muitas das vezes, remetido, né, de outro centro de especialidade, né, ou vem de outro médico, já vem com o exame, então eu quero saber por qual motivo que fez. Né? Eu queria que você desse uma olhada nesse exame de urina para mim, né? Isso é muito importante para vocês que são estudantes, né? Que sempre vai ter um familiar, né? Porque ninguém quer saber se você é estudante do 5º semestre.
Ninguém quer saber se você é estudante do terceiro ou do primeiro semestre. Para a família e para os seus colegas, você é estudante de medicina. Então, né, às vezes vem... Eles querem saber respostas. Isso, às vezes vem com algum exame. Ou você pode dar uma olhada no exame da minha mãe, eles não querem saber se você está no terceiro, se você está no 10º semestre. Para você é estudante de medicina, você tem que saber. Então, sempre questionar por qual motivo que foi realizado. Então, fez o exame de urina porque estava com dor a urinar? Fez porque era o exame de rotina? Ou fez porque estava urinando muito? O que estava sentindo? Então, isso é muito importante antes de vocês abrir qualquer exame, né, para saber o que você está buscando. Porque se a pessoa fala, não, eu fiz o exame de urina, né, porque eu estava tendo muita dor durante a micção, né, eu estava levantando à noite, urinando com dor, então eu vou buscar ali uma infecção urinária. Fala, não, porque eu estava urinando muito, acordava 3, 4 vezes durante a noite, não consigo nem dormir porque eu fico urinando várias vezes. Ah, vou buscar uma glucosúria, né, um sinal de diabetes. Então você acaba buscando, né, você já tem uma presunção, é muito mais fácil. Bom, como mencionamos, né, vamos estar estudando estruturas histológicas, né, exames clínicos laboratoriais, vamos estar falando também, né, alguns exames de imagem muito importante, né, e da boa comunicação, né, entre aquele que solicita, né, e aquele que vai, né, realizar, principalmente nos estudos de imagem como ecografia, né, suponhamos. Vamos ver que colega que está aqui. Deixa eu ver os nomes aqui de novo. José. Suponhamos que o José, né, veio consultar comigo. E eu tenho uma suspeita, né, de cálculo renais, né, no José. Né? Então, o José veio consultar comigo, né? Eu tenho uma suspeita, ele tem todas as manifestações clínicas, é sugestivo de cálculos renais, né? Então, eu vou pedir para ele fazer uma ecografia de vias urinárias. Dentro desse pedido, né, solicito a ecografia de vias urinárias. Carimbo, eu vou colocar o motivo por que eu solicitei. Vai ficar muito mais fácil, né, para o médico que vai estar realizando aí, o ecografista vai estar realizando o estudo de imagem, para ele saber buscar aquilo que eu estou suspeitando. Então, vou colocar motivo, né, paciente com dor na região dorsal, antecedentes patológicos pessoais de cálculos renais, ou antecedentes patológicos de cálculos renais, ou hallazgo em sua urina, né, de oxalato de cálcio. Então, isso vai guiar, né, o profissional que vai estar ali, né, com o transdutor, né, vai estar ali com a ecografia, para que ele possa realmente buscar aquilo que eu estou suspeitando. Então, muitas das vezes, tem uns profissionais que ele solicita lá, né, ecografia abdominal, né? Aí chega lá o paciente com pedido de ecografia abdominal, não sabe explicar para o profissional ali por que foi solicitada essa ecografia abdominal, e o profissional dá uma olhada por cima, né, vias biliares, dá uma olhada ali nas asas intestinais, né, mas ele não dá uma focada, né, em certa estrutura, porque dentro do abdômen é muitas estruturas. E quando vocês passarem aí, né, por estudos de imagem, você vai ver, né, que você tem que focar. Então, se você tem ali uma suspeita, né, de cálculos vesiculares, você tem que colocar, né, suspeita clínica, cálculos vesiculares, né, litíase vesicular, porque ele vai dar uma focada mais naquela porção, né, naquela região anatômica. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Bom, definição de enfermidade, né? Eu acredito que todo mundo já teve esse conceito, né, em semestres anteriores, né? Principalmente, acho que em psicologia, né? Definição de saúde, definição de enfermidade, né? Já tiveram isso antes? Sim. Quem lembra a definição de saúde? Ninguém? Léo e Juliana?
Elbson, Leonardo. Quem está Eu presente? lembro, a definição de saúde é o funcionamento normal de todas as estruturas, inclusive psicológicas, né? Uhum. E a ausência de enfermidade. E também social, né? Entra o social. Pela Organização Mundial da Saúde entra também o social, né? E isso mesmo, né? Não somente a ausência de enfermidades, né? Mas também psicológica, social entra aí, né? Essa é a definição de saúde. Bom, na definição de enfermidade, né? Alteração leve ou alteração grave do funcionamento normal de um organismo ou de alguma estrutura desse organismo, né? De alguma parte, devido a uma causa que pode ser tanto uma causa interna, como pode ser uma causa externa. Quem pode me dar um exemplo aí de causa interna e causa externa? Causa interna pode ser imunodeficiência, externa, algum fator externo, radiação. Traumatismo, um acidente automobilístico, né? Uma queda de um andaime, né? É um tipo, o paciente está doente, né? Então, o paciente com traumatismo é um paciente doente, é uma pessoa doente também. Então, a causa é externa, muitas das vezes, como mencionou, né? Pode ser uma causa interna também, né? Uma patologia hereditária, uma doença hereditária, uma enfermidade crônica, uma enfermidade muitas das vezes incurável. Traumatismo também pode ser interno, não pode, doutor? Como? Mas um traumatismo também, uma queda também pode ser interna. Não, na verdade, a causa da enfermidade foi externa, o dano foi interno, independente se é por fora que você vê e por dentro que você vê esse dano, mas a causa da doença foi uma causa externa, né? Isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo que o dano foi interno, teve uma ruptura hepática, uma ruptura esplênica, mas a causa foi externa, entendeu? Sim. A causa do dano foi uma causa externa, não foi uma causa interna. Por exemplo, enfermidade autoimune. A causa é interna. Uma enfermidade inflamatória intestinal, né, que na maioria das vezes tem componente autoimune também, a causa foi interna. Tuberculose. Qual que é a causa da tuberculose? Interna. Externa, não, vem de fora. O Mycobacterium vem de fora. Né, ele vem de fora. A tuberculose é um vírus, né? Não, bactéria. É o bacilo, né, Mycobacterium, né, tuberculose, o bacilo de Koch. Ou, por exemplo, pode ser uma enfermidade congênita. Uma enfermidade congênita é uma causa interna, correta? Veio com a gênese. É um tipo de doença, né, que veio com a gênese. Ou tem várias doenças também que passa, né, através da circulação placentária, né, desde a mãe até o filho, é uma causa interna, né, teve aí, né, um síndrome da rubéola congênita, né, rubéola é uma enfermidade, assim, totalmente benigna, né, uma enfermidade, assim, boba, enfermidade normalmente o pessoal fala, né, enfermidade boba, mas que se pega grávida, aí eu tenho medo, aí existe o perigo, né, que a síndrome da rubéola congênita é grave. Oi. Um exemplo, e se for uma doença adquirida por reação cruzada, que geralmente é ocasionada nas doenças autoimunes, seria considerado ela interna ou externa? Interna. Tipo intolerância à lactose ou intolerância ao leite de vaca. Você já tem aquela predisposição, só foi desencadeado por um mecanismo extrínseco. Por exemplo, o lúpus. Muitas das vezes, a crise lúpica, né, a crise do lúpus é desencadeado pelos raios UV, pela exposição solar. Não é o sol que está causando, mas é a sua predisposição. Então, nas reações cruzadas também, né, independente, né, você já tem aquela predisposição. É a mesma coisa da alergia. Você tem alergia a camarão. Você teve ali um episódio, né,
de um episódio alérgico porque você comeu o camarão, né? Mas isso aí é uma causa interna, é sua alergia, é sua predisposição. Todas as pessoas comem camarão e não fica, né, doentes, não fica aí, né, com a reação alérgica, mas é sua predisposição. Então é uma causa interna que foi desencadeada também aí, né, como você mencionou, por uma reação cruzada, mas é considerada interna. Ah, sim. Porque o que causou em você não ocasiona na maioria das pessoas. Tá bom? E depois temos as enfermidades tropicais, né? As enfermidades que são endêmicas em nossas regiões. Cada região do mundo tem, né, doenças com maior prevalência. Então, normalmente, né, o profissional, né, que trabalha no Brasil, se ele for trabalhar, né, em outras localidades do mundo, ele vai ter um pouco de dificuldade no início, né? O médico brasileiro foi trabalhar na África. As doenças tropicais, as doenças endêmicas dessa região é um pouco diferente da nossa região. Até dentro do Brasil, como é muito grande, né? Não sei se vocês viram agora no jornal, no Fantástico, né? Com a Glória, a atriz lá estava com malária, né? Qual é que era o nome dela? Quem lembra? Quem viu? Pitanga. Você, Camila Pitanga, né? Vocês viram isso ou não? Eu não, professor. Bom, a Camila Pitanga, né, estava com malária, né? E aí ela e a filha dela, né, tava tendo episódios febris, né, a cada 2 dias, e tinha hora para acontecer os episódios febris, né? E como eles vivem ali na região da mata, eles frequentam a mata ali e tal, né, dentro de São Paulo, que não é muito frequente ter malária, eles foram em vários médicos, né, e não conseguiu diagnosticar, nem a pediatra, nem outro médico, e ela falou, né, mandou mensagem para um especialista, né, infectologista, amigo dela, que tinha diagnosticado 4 episódios de malária, né, nesses meses atrás, e aí diagnosticou ela também com malária, fez aí, né, o exame da gota de sangue espessa, pôs na microscopia, conseguiu encontrar aí o parasita, né, mas na região da Amazonas isso é muito comum. Na região ali, né, nos estados fronteiriços da Amazônia, malária é muito comum, é muito fácil de diagnóstico, né? Lá não tem muito dengue, né? Não tem muita dengue. Então, aqui tudo, né, mais região, nessa região é mais dengue. A região é malária, né? Vem com febre, todo mundo lá, né, tem malária uma ou outra vez na vida. Então, essas doenças tropicais, elas variam na região do mundo também. Bom, quais são as interações, né, dentro da anatomia patológica e outras ciências, né? A anatomia patológica também, né, se correlaciona com a medicina legal, né, com a medicina forense, com as autópsias, né? O paciente, né, a pessoa morreu, né? Por exemplo, um caso do famoso Michael Jackson, né? Vamos fazer autópsia para saber qual foi a causa da morte, né? A pessoa foi encontrada morta na casa dela, não tem nenhum tipo de sinal de violência, não tem nenhum tipo de sinal de estrangulamento. Qual foi a causa da morte? Então, dentro da anatomia patológica, né, tem essas outras ciências que se subdivide aí, que é a medicina legal, para buscar a causa da morte, né, para buscar as alterações orgânicas que levou o indivíduo à morte. Depois, como mencionamos, a parte odontológica também, né, se estuda a parte da anatomia patológica, é uma subdivisão também, né, tem as suas subespecialidades, e a medicina veterinária também, né, estuda anatomia patológica, né, a parte aí dos animais também. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, tranquilo. Beleza? Não, professor. Ótimo. Seguimos, né? Temos alguma imagem, né? Uma imagem clássica aí, né? Uma imagem antiga, né? Médico Florence, né? Analisando a estrutura cardíaca, né, de uma jovem que veio a falecer por motivos desconhecidos. Então, a anatomia patológica estuda isso também, busca, né, essa explicação por que morreu,
né? Então, dentro dessa matéria também tem essas subdivisões. Bom, teoria celular. Vocês já ouviram falar dessa teoria celular? Quem já ouviu falar? Ouvi falar, agora não lembro onde. Bom, vamos ler aqui nessa teoria celular aqui, né, desenvolvida aí no século XIX pelo pai da medicina, o pai da patologia, né, da anatomia patológica, que foi Rudolf Virchow. Bom, todas as formas de enfermidade empiezam com alterações moleculares ou estruturales de las células. O concepto foi introduzido por Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, durante os séculos XIX. E ele disse o seguinte: toda célula provém de outra célula. Bom, o que quer dizer isso, né? Todas as formas de enfermidade, vamos ler de novo, empieza com alterações moleculares ou estruturais em las células, conceito que foi introduzido por Rudolf Virchow. Antes desse século XIX, né, ou antes desse conceito que toda célula provém de outra célula, qual que era a crença das pessoas quando estavam doentes? Quem lembra? Quem já ouviu falar? Que estava doente porque Deus quis. Muitas das vezes, né, por praga dos deuses, né, por ser um pecador, né, e isso foi a crença, né, de muitos e muitos e muitos anos atrás, né, isso perpetuou durante muitos anos, porque não tinha o conhecimento. Então, a pessoa pegava lepra, né, a pessoa se contaminava, se infectava aí, né, pelo Mycobacterium leprae, né, a pessoa se tornava um leproso, e como que as pessoas julgavam essa pessoa? Que era... Pecador, era excluído da sociedade. Isso mesmo, era um pecador, né, que era uma praga, né, que foi um tipo de julgado que teve, né, e era excluído da sociedade. Então, antes se acreditava nisso, né, mas Rudolf Virchow não, né, ele estudou e ele comprovou que as doenças começam a nível celular, e que toda célula provém de outra célula. Então, sempre tem a célula madre e as células progenitoras, né? Então, para dar, né, início a outra célula, para dar a subdivisão. Então, essa teoria celular foi muito importante, porque outra crença também, que era acreditado, né, dentro de história da medicina, que vocês possam estudar também, que era desequilíbrio, né, entre os humores, né? Então, quando tinha algum tipo de desequilíbrio entre esses, né, humores, né, que encontram no nosso organismo, né, entre o sangue, entre a flema, entre a bilis amarela, ou a bilis negra, ou entre a terra, ou seja, quando tinha algum desequilíbrio desses humores, a pessoa ficava doente. É claro que isso já foi, né, completamente excluído da nossa medicina moderna, dos nossos dias atuais. Mas aqueles, né, que estudaram história da medicina, ou que gostam de história da medicina, né, vão ver comentários desse tipo. História da medicina é uma matéria muito boa, né? É um tipo de estudo que vocês podem fazer, que vocês vão gostar bastante de entender o antes, para que vocês possam compreender, né, o agora. Né, é muito válido, né, aquele aluno que estuda, né, os tratamentos antigos, né, as formas, né, de diagnóstico que tinha, as formas de cirurgia que tinha. Isso é muito bom, pessoal, para vocês terem uma noção de como se fazia e como se faz hoje, né? Por exemplo, né, determinantes aí da divisão de águas na medicina, ao meu ponto de vista, né, um deles foi a descoberta dos antibióticos. Concordam comigo? Sim. E outro, né, tão importante quanto, né, foi a descoberta há um pouco mais de 100 anos atrás, né, vamos colocar 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, né, a cirurgia era feita sem anestesia,
Vamos colocar descoberta, né? Não sei se vocês estudarem aí em que ano que foi descoberto aí, né? A anestesia, mas isso foi um divisor de água, né? E não faz muito tempo, né? Começou aí com o gás hélio, né? O gás do riso, né? E aí depois, né? Foi desenvolvendo aí, né? Outros anestésicos, né? Que já conhecemos nos dias de hoje. Mas foi um divisor de água na medicina. Bom, dentro de nossas bibliografias, pessoal, podem estar estudando, né, dessas bibliografias, mas lembrando que a nossa bibliografia base, né, que vamos ter, né, como base nesse semestre, que vamos nos guiar, vai ser, né, o nosso Robbins. Então, se vocês têm ele aí, né, impresso, ou seja, o livro, ou seja, a fotocópia, ou seja, em PDF, utilizem o Robbins, que ele tem uma leitura, né, muito fácil, né, uma leitura muito compreensível, vocês vão gostar desse livro, tá bom? Lembrando que as nossas aulas devem ser acompanhadas pelo livro, pessoal. Não existe... Como? Tem ele? Tem. Manda PDF. ele. A líder? Da Beleza. Carol. Combinado. Lembrando, pessoal, né, que somos, né, que vocês devem estudar, né, dos livros, porque eu sei que tem muito aluno, né, que só estuda pelos slides, que faz prova só pelos slides e consegue passar. Mas no slide é só uma breve, né, é um guia para o docente do livro. Então, né, no slide ali não tem nem 20% que se encontra no livro. Então, tem que fazer a leitura do livro, e não só o livro, também como o Atlas de Anatomia Patológica. Dentro do Atlas, vou abrir ele aqui para vocês verem o Atlas de Anatomia Patológica. Professor, se puder mandar esse Atlas para nós também. Uhum. Vou ver se eu consigo mandar pelo... Se dá para mandar pelo WhatsApp ou pelo outro programa aqui. Dá para enviar arquivo grande. Bom, esse é o livro, né, do nosso semestre. Vocês têm que ter, né, ou em PDF, ou impresso, ou fotocópia. Vamos ver aqui. Ele faz Doutor, aqui no Teams dá para colocar nos arquivos. Beleza, ótimo. Essa primeira parte, né, 40 anos de patologia humana, faz o estudo independente, tá bom? Lê essa primeira parte do livro. E aí, né, vamos desenvolver esses capítulos. Vamos ver aqui. Vamos desenvolver esses capítulos, né? Eu acredito que dentro desse semestre vamos conseguir chegar até o capítulo 9, né? Se conseguir chegar até o capítulo 10, perfeito, né? Vamos desenvolvendo capítulo por capítulo, né? Lesão e morte celular, inflamação e reparação, transtorno hemodinâmicos e tromboembolia, não vamos ver, vocês podem estudar se quiserem de estudo independente. Enfermidade do sistema imunitário, né? Vamos estar estudando, enfermidade autoimune, neoplasias também, né? Enfermidades genéticas e pediátricas, não vamos ver o capítulo 6, mas podem estudar de estudo independente, sem problema algum, devem fazer isso, né? Se tem curiosidade. Enfermidades meio-ambientais e nutricionais, iremos estudar, né? Patologias infecciosas, iremos estudar também, e patologias de vasos sanguíneos, né? E, se conseguirmos o nosso tempo permitir, vamos estudar patologias cardiovasculares, né? Então, dentro de Anatomia Patológica 1, acredito que vamos conseguir desenvolver esses 10 capítulos, né? Que, claro que ele tem muitas subdivisões, né, dentro de cada capítulo, né? Então, são muitas aulas que vamos estar vendo. Como mencionei, né, depois tem o Atlas também, que é importante vocês se guiar pelo Atlas. Então, por exemplo, estou estudando patologias de vasos sanguíneos. Então, eu vou aqui, eu vou procurar vasos sanguíneos, ó, capítulo 1, vasos sanguíneos. Eu acabei de ler o livro, Patologias de Vasos Sanguíneos, agora eu vou ver o Atlas, porque no livro é mais texto, tem algumas imagens, mas o Atlas é mais completo de imagens, né? Ele vem, né, os rodapé, né, explicação, e é muito bom porque, diferentemente do livro, que não traz
aquilo que é normal, só traz aquilo que é o patológico, dentro do Atlas ele sempre começa com as estruturas normais para vocês recordarem da histologia, da anatomia. Então, aqui, né, uma lâmina histológica de artéria normal, explica, né, mostra todas as estruturas, para você comparar com aquelas que estão anormais. Mais uma vez, né, normal, venas normais, mais uma vez normais. E aí ele começa a entrar nas patologias, aterosclerose, né, mais uma vez, aí a oclusão, mais uma vez, vamos estudar essas patologias ainda. Os cristais de colesterol, né, da aterosclerose, mais uma vez. Esclerose ainda. Métodos de imagem, né, estudos complementares de imagem. O angiograma, ou angiografia também chamado, né? Então, o Atlas, né, ele complementa o livro. Tem que utilizar os dois, pessoal. Muitas imagens que vai estar na nossa via positiva serão extraídas do Atlas, né? Aí a dissecção de aórtico, né? Então, vocês devem estudar pelos dois, né, fontes, né, de estudos. E aqueles que querem aprofundizar um pouco mais, né, e estudar também das outras fontes bibliográficas, pode ficar, né, à vontade. Se quiser ler o Harrison, né, também pode ficar à vontade, né, complementa, mas esses dois aqui, né, são estudos obrigatórios. Beleza? Vou ver se eu consigo enviar o Atlas também de anatomia patológica para vocês. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto não, prof. Tudo certo. Não, prof. Beleza, deixa eu ver os que estão. Acredito que é só essa tela aqui mesmo, os que estão presentes. Deixa eu ver aqui para me pegar o nome de vocês. A chamada vai ser a partir da semana que vem, se eu não me engano. Bom, vou tirar uma foto aqui dos participantes, tá bom? Para valer como chamada de hoje. Perfeito. Bom, pessoal, se não tem nem mais uma dúvida, nem mais uma pergunta, hoje foi somente uma aula introdutória sobre a nossa matéria. Amanhã já iniciaremos, né, o capítulo 1. Se vocês já quiserem, né, fazer uma leitura do capítulo 1, eu vou estar disponibilizando a líder, né, daqui a pouco vai estar, né, conseguindo o meu número aí, vai estar entrando em contato comigo para me tentar disponibilizar, né, o material para vocês em PDF. Tudo bem? Então, aproveitar hoje para vocês lerem o capítulo 1 e a gente vai ver o capítulo 1 amanhã. Oi, Larry. Como é o nome do livro mesmo? Robbins. Robbins. Isso. É tomo 1, né? É a 9ª edição, isso. 8ª ou 9ª edição, qualquer um dos dois. Pronto. Ok, valeu, obrigado. Beleza. Deixa eu interromper a gravação aqui. Bom, pessoal.